Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz, eu sou residente de Biologia no Instituto Federal do Piauí. Estou aqui com vocês na Unidade Escolar Benjamin Batista e a minha professora preceptora é a professora Mônica. Agradeço a ela também pela oportunidade de estar aqui participando. Compartilhar aqui com vocês a minha tela para vocês acompanharem comigo a aula de hoje. A aula de biologia será sobre os assuntos de poluição dos ecossistemas. Bem, iremos trabalhar a poluição sonora, poluição por eutrofização, poluição visual, do ar e poluição térmica, tá bom? São apenas uma das poluições que nós vamos falar hoje. Poluição por eutrofização. Bem, o que é eutrofização? É o aumento da concentração de nutrientes em um ecossistema aquático. Desculpe. Bem, a gente tem que esse ecossistema aquático ele pode ser um rio, um lago, uma lagoa, qualquer acúmulo de água, tá? A gente tem o despejo de esgotos nos rios e lagos e despejo de lixo e resíduos sólidos como os principais causadores dessa poluição por eutrofização. O que é que acontece? Além de ocorrer os casos como, por exemplo, animais engolirem lixo e a gente acabar se alimentando desses animais, como os peixes, por exemplo. Outros exemplos também, como as tartarugas, o ecossistema aquático pode ser os mares, os oceanos também, tá? As tartarugas que acabam engolindo sacos plásticos, confundindo com águas vivas, e também acaba tendo os canudos enfiados nos narizes, tadinhas. A gente tem também, aqui no Rio Poti, em Teresina, um exemplo onde essa eutrofização acontece. Não só o que eu falei anteriormente sobre a poluição com relação aos lixos, mas essa poluição por eutrofização, que é justamente isso aqui, essa camada de alga, de plantas aquáticas que se acumulam nessa superfície da água, elas só se acumulam devido à grande quantidade de nutrientes, tá bom? Então, por exemplo, o despejamento de esgoto dentro dos rios, eles acabam formando uma película que permite a proliferação desses seres vivos, tá bom? E aí, o que é que acontece? Existe a falta de incidência solar, uma vez que isso cobre, né, toda a água, a incidência solar diminui, e o que é que acontece? Os seres fotossintetizantes, que são os seres que precisam de luz para produzir seu próprio alimento e acabar gerando alimento para outros seres vivos, acabam sendo prejudicados. A partir desse prejuízo, ocorre a redução da biodiversidade. Por exemplo, os peixes acabam morrendo, plantas acabam morrendo, tá? E aí, os peixes também, como não tem o contato da água com o ar, eles acabam sofrendo pela falta de oxigenação, tá bom? Outro ponto é a poluição sonora. Aqui eu coloquei essa imagem de fone de ouvidos. Fones de ouvidos não são considerados poluição sonora para o ambiente. Porém, eles são uma poluição sonora uma vez que você coloca eles em um nível de som, né, um volume muito alto. E o que é essa poluição sonora? É o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população, resultante do alto nível de decibéis provocados por perturbações do silêncio ambiental. Como eu falei, o fone de ouvido não se encaixa nisso aqui, porém é importante trazer essa conscientização aqui para vocês, tá? Uma vez que vocês estiverem usando fone de ouvidos, se atentem com o volume. Alguns celulares eles têm um limite, né? Eles dão um aviso quando você chega a uma certa altura no volume. Ambientes com muitas obras, com muito movimento de carros, com muito movimento de aviões perto de aeroportos e tudo mais, acabam também afetando os tímpanos dessas pessoas, né? Os tímpanos é o órgão responsável pela reprodução do som no nosso ouvido, tá bom? A gente tem que a Organização Mundial da Saúde ela faz uma regulamentação de 50 decibéis.
é um volume, é um nível de decibéis adequado para os nossos ouvidos. Acima disso, ele já pode causar efeitos negativos, tá bom? A gente também tem a Lei de 9.605 do ano de 98, em seu artigo 54, que vai tratar justamente da regulamentação da poluição sonora, tá bom? A gente tem aqui esses paredões de som, que são exemplos também, que ocorrem muitas vezes até disputa de qual deles é o mais alto, qual deles é mais potente, e isso pode causar um efeito tanto nas pessoas ali presentes quanto nas pessoas ao redor, tá bom? É bom ter cuidado. Nós temos também a poluição visual, que é o excesso causada com o excesso de elementos visuais no campo de visão. Geralmente envolvem panfletos, anúncios, luzes, ambientes com pouca higienização. Aqui eu trouxe um exemplo de um poste que tem muitos fios, muitas vezes ilegais, o que não é certo, e acabam causando essa poluição visual, fora outros acidentes que podem acontecer, tá bom? Aqui a gente tem também, ali na Praça do Teatro 4 de Setembro, a gente tem esse muro aqui com pichações, tá? Esse tipo de pichação, além de degradar propriedade pública, né, acaba danificando as pinturas e tudo mais, não agrada uma vez que tem muita informação ali no campo de visão, tá bom? Outro ponto é essa questão dos santinhos em épocas de votação, de eleições. Aí, muitas vezes, as pessoas, antes de abrirem os portões para votação, acabam despejando ilegalmente, que não é legal mais, tá? Foi criada uma lei que não permite mais fazer esse tipo de coisa, justamente por causar uma poluição tanto no ambiente quanto essa poluição visual também, tá? Além de, por exemplo, ter um campo baldio perto da sua casa e lá muitas pessoas jogam lixo. Além de causar poluição ambiental, causa também a poluição visual. Aquele bairro fica feio e etc. Os esburacados também contam, tá? Poluição do ar é outra muito importante e muito conhecida também. Os vulcões, eles são um tipo de poluição natural, tá? Porque eles liberam gases poluentes, só que de uma determinada quantidade que, se tivesse tudo em equilíbrio, ele ajudaria a manter esse equilíbrio, tá? O problema é quando esse acaba passando de um ponto de poluição que acaba afetando o ambiente, como, por exemplo, o escapamento de carros e queimadas que fazem esse excesso aí desse limite de poluição que seria ideal para o ambiente, tá? A gente tem aqui esses exemplos, carros, indústrias, aviões, vulcões, e aqui também as vaquinhas que elas liberam também dióxido de carbono. Dióxido de carbono são essas moléculas aqui, como vocês estão vendo, tá? Oxigênio são os verdinhos e carbono é o branquinho, tá? Então, é dióxido, 2 oxigênios e 1 carbono. Dióxido de carbono. Temos também a poluição térmica, que ocorre devido ao aquecimento das águas naturais, que geralmente é feito devido à refrigeração de equipamentos industriais. Digamos que eu tenho uma fábrica, nessa minha fábrica eu trabalho com muitas máquinas que aquecem, e aí eu quero evitar que ocorra algum acidente por meio desse aquecimento dessas máquinas. E aí o que é que eu faço? Eu passo canos através da minha indústria, que acaba passando a água, essa água faz a absorção do calor e depois ela é despejada, infelizmente, em rios e mares sem um tratamento específico, tá? Como, por exemplo, essas usinas que ficam em regiões mais isoladas, envoltas por água, a gente tem aqui, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma imagem, porém é um exemplo. Aqui a gente tem, ó, a água vem através desse cano, digamos por aqui assim, atravessa a fábrica, que é essa parte toda mais escura, tá? Mais laranja. Quanto mais vermelho, mais quente. Quanto mais azul, mais frio, tá? E aqui nessa fábrica, como vocês podem ver, tá bem quente, passa por esse cano aqui, que é mais frio, né? Só o cano, mas a água que está dentro dele está muito quente, ó, que ela é despejada no rio, no mar. E aqui, como vocês podem ver, a diferença de temperatura da água, que já estava em contato, e essa nova que veio da fábrica. Está bem mais quente.
Bem, para resumir, a gente tem isso aqui, né? Escapamentos de carros, escapamentos de indústrias, chaminés e tudo mais, de casas também. Essas emissões acabam levando gases que não são, que são gases poluentes, na verdade. E aí, esses gases poluentes acabam gerando em contato com a água, né? Que, como vocês sabem, as nuvens são formadas pela água que evapora, condensa lá em cima, e aí mistura essa água com esses gases aqui, que vão formar o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, que quando a chuva, né? Quando ocorre a precipitação, essa chuva, ela vem ácida. Quando ela penetra no solo, ela afeta o solo, o pH do solo fica mais ácido, afeta as árvores que se alimentam, né, dessa água, e a que escoa para rios, lagos e etc., também acabam afetando esse ecossistema aquático aqui, como, por exemplo, na imagem, a morte de peixes. Outros fatores associados são o aquecimento global e o aumento do lixo, tá? O aquecimento global e o aumento do lixo serão tratados pelo meu companheiro Alex. Nós temos outros tipos de poluição também que serão abordados por mim na aula seguinte, após a do Alex, e eles envolvem elementos radioativos, substâncias não biodegradáveis e derramamento de petróleo. Eu agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.